Então, dando prosseguimento ao nosso Cabalá Espiritismo, reflexões, estudos e convergências, volume 1 do livro. Nós agora vamos ao capítulo 20, completamente entrelaçado com a graça, o capítulo 19 anterior, graça divina. Nós temos aqui o título Eu Espiritual, desse capítulo 20. O eu espiritual é o self de Joana, é o espírito puro, é o espírito já purificado na linguagem espírita, o espírito que já escalou a categoria de espírito que não tem mais imperfeição, está acima inclusive de espírito superior. É claro que no espírito superior ou um bom espírito já está ativando o processo desse eu espiritual. Nós temos, digamos assim, numa fonte judaica, para fazer a convergência, né, desse assunto, nós citamos isso inclusive no texto e vamos apresentar aqui, rapidamente falando, na parte do Talmud, como a gente falou que o Talmud também tem parte cabalística e também tem a parte ética, chamada na seção de Pirkei Avot, num tratado, né, dentro de uma seção de danos, ou seja, Nezikin. Então você tem lá a frase de um Rav, de um mestre, que diz: "Você lerá, Rav, faça para si um mestre. Faça para si um mestre", depois fala adquirir um amigo, etc. E coloque, vamos dizer assim, ative ressalte o mérito do outro, né? O pessoal traduz como julgue favoravelmente o outro, mas no fundo zerut, a palavra em hebraico, é o mérito, quer dizer, cada um de nós, cada ser tem algum mérito para ser exaltado e expresso, não o ego, mas o mérito da alma. Agora, o detalhe aqui que está ligado ao eu espiritual, que inclusive é uma palavra em hebraico, ani, que é um dos 72 nomes divinos que também está correlacionado, porque quando a gente ativa a graça, quando a gente entra na graça, no amor incondicional, na bondade incondicional, na compreensão, etc., a gente vai abrir esse portal dentro de nós mesmos. Nós vamos começar a edificar o mestre, a maestria na vida aqui mesmo em Malhut. Não quando a gente somente desencarna e vê a vida de outra forma, mas a gente já pode ver a vida de uma outra forma, ou seja, mais profunda, ativando vamos dizer assim, essa dimensão da graça, da benevolência ilimitada, da gente retribuir o mal com o bem, da gente perdoar e seguir, da gente, claro, estar na nossa memória, mas ressignificar, e principalmente emocionalmente e espiritualmente. É uma espécie também de proteção no fundo. Esse é o verdadeiro combate ao mal. Não adianta meter, né, como diz uma linguagem mais chula, né, um porrete no mal, né, uma pancada, porque na verdade basta iluminar. Bater na escuridão não vai tornar simplesmente mais escuro. A violência gera mais violência. É claro que precisa da defesa, a defesa psíquica, a defesa espiritual. Esse eu espiritual é a melhor defesa. A gente tem um monte de códigos dentro desse, vamos dizer assim, desse termo, né, do eu espiritual, que no fundo é o ser, é o homem de bem na linguagem espírita, é o ser que começou o processo de espiritualização. Como diz o Espírito Emmanuel, além de a gente necessita, né, do espiritualismo, do espiritismo que vai libertar as consciências, mas mais do que isso, da espiritualidade, que no fundo é o processo de espiritualização do ser, da autodescoberta, desse mergulho que a gente faz dentro de nós mesmos. Quer dizer, acelerar, fazer um mestre para si, é fazer um mestre que está dentro de nós, é algo que está imanente, e é um dos componentes do Mashiach, da consciência messiânica, do Messias, é a graça. A gente tem os outros componentes, que inclusive já falamos em outros vídeos, não só da Kabbalah Espiritismo, mas inclusive só da parte da Kabbalah, né, dos 3 pontos para chegar à redenção da Geulah, e um deles é Mehilá, por exemplo, que é o perdão
Mehilá é de uma das letras de Mashiach. Nós temos o Shin, de Shiloh, que vem também de Shalom, da paz, também já falamos. Nós temos então a composição, nós temos o Yud de Non. No próximo vídeo a gente vai abordar, que aqui a gente está fazendo esse entrelaçamento. Então o capítulo 19, Graça Divina, Ren, que a gente também cita, que é a permutação de Noah, de Noé, porque no fundo ele fez parte, ele é o arquétipo, né, também de salvação da humanidade. É todo um código aí por trás que aqui a gente não vai desenvolver. Estamos fazendo essa, entre aspas, pinceladas de conceitos, integrando-os e mostrando numa abordagem explicativa a riqueza desses temas e a importância dessa integração, que é a essência, e a gente consegue fazer isso em todas as escolas dentro desse caráter ético universal.